Quando se menciona o Camboja, a maioria das pessoas lembra do nome do complexo de templos Angkor Wat. Na verdade, neste território existem vários monumentos culturais do passado, como Angkor Thom, Bayon, Ta Prohm, Phnom Bakheng e assim por diante. Angkor Wat é o complexo de templos mais famoso, visitado por turistas. Mas poucas pessoas prestam atenção em construções não menos misteriosas e até mais fantásticas, ou melhor, em construções hidrotécnicas, reservatórios conhecidos localmente como Barai. Ao nos perguntarmos sobre a possibilidade de os antigos terem escavado um reservatório desses, chegamos à conclusão de que, mesmo dentro dos limites temporais da existência e da história desta região, o número parece irreal. Seriam necessários mais de 1000 anos de trabalho manual para isso. Vamos observar essas construções megalíticas de cima. Os historiadores, em geral, evitam falar ou discutir sobre os enormes reservatórios artificiais próximos ao grupo de complexos de templos. E isso não é surpreendente, já que as discussões geram uma série de perguntas incômodas. O reservatório tem dimensões de 8 por 2 quilômetros e uma profundidade de 5 metros. Ele podia conter até 80 milhões de metros cúbicos de água. Este é, provavelmente, o maior reservatório artificial das civilizações antigas. Sua orientação ao longo da parte mais longa é o moderno oeste-leste. A vista do Barai Ocidental do alto abrange todo o reservatório. É uma escala enorme. Apesar dessas dimensões impressionantes do Barai, sua geometria e alinhamento com os pontos cardeais são muito bem preservados. Definitivamente, o trabalho foi supervisionado por agrimensores experientes. Também existem canais que partem do Barai. No entanto, eles não se parecem com canais de irrigação, mas sim com canais de transporte que conectam os reservatórios do templo ao Barai. Esse canal está assoreado, mas ainda é visível nas imagens de satélite. Este é o esquema dos canais de água de apenas uma parte deste território de Angkor Wat. A largura dos canais é de cerca de 200 metros e o comprimento é de 1,5 quilômetros. Às vezes, aparecem notícias na internet de que mais um antigo templo foi encontrado nas selvas do Camboja, chamado de Templo da Selva. Lá eles têm um pequeno território, todo o resto são campos. O território fora de Angkor é muito densamente povoado e procurar em uma área limitada na selva, ao contrário, por exemplo, do Equador e do Brasil, não é difícil. Talvez todos os templos já sejam conhecidos há muito tempo e eles façam isso para atrair a atenção dos turistas. Aqui, o Barai Oriental é muito menor do que o Ocidental. As dimensões são de 3,5 km por 850 metros. Também há um reservatório na selva em forma de imagem humana. O tamanho é de aproximadamente 450 por 450 metros. E ao sul dele, ao que tudo indica, há outro Barai, mas muito assoreado. As dimensões são 7, com quase 2 quilômetros. A oeste de Angkor, há também vários complexos de templos que antigamente eram cercados por fossos e canais de água. Se pensarmos em toda essa construção em grande escala, surgem algumas perguntas. Então, para que serviam esses barais? E não menos importante, para onde foi a terra retirada? Vamos tentar encontrar respostas para essas perguntas. A principal versão oficial é que são reservatórios para coleta de água da chuva e posterior irrigação dos campos através de canais. Por que irrigação? Porque a principal versão dos historiadores sobre construções religiosas não convence de jeito nenhum. E isso é bastante lógico. Além disso, durante a estação das chuvas, esse território pode ser inundado e se transformar em um grande reservatório de água. Mas responder à segunda pergunta é muito mais difícil. Para onde foram milhões de metros cúbicos de terra? Na região não há nenhuma elevação, o que significa que a terra foi levada para bem longe deste local. Surge a versão de que esses reservatórios são uma pedreira para a extração de material de construção, e esse material é laterita. Aqui está a extração de laterita na Índia, estátua de elefante feita de laterita rebocada. A laterita é uma rocha semelhante à argila com impurezas de areia, alvenaria de laterita, em Angkor. Aqui também é usado arenito, aliás, onde era extraído naquela época. Na região de Angkor, sem montanhas ou afloramentos rochosos, o material era trazido de centenas de quilômetros de distância, ou o arenito era produzido artificialmente. Provavelmente, laterita é esse tipo de material, uma variedade de fluidolitos, que endurece ao ar livre. Ocorre uma reação com monóxido de carbono, 2, e ele se transforma em uma pedra resistente, como vemos nas construções dos templos cambojanos. Aqui está a extração de laterita na China. Muito provavelmente, era assim que ocorria a extração da laterita e a escavação gradual dessas pedreiras em Baraev, simplesmente para a construção e não apenas de templos.
Mas então a próxima pergunta é: onde estão todas essas construções? Talvez elas estejam agora debaixo da terra depois do dilúvio universal e Baraev não foi assoreado e tinha uma profundidade muito maior? E isso também é possível. E então, resulta que os templos sobreviveram porque estavam cercados por uma barreira de água, que retardava o fluxo de água e de lodo. Muito provavelmente temos aqui a mesma situação que em outros cantos da Terra. Aqui existia uma cultura e civilização desenvolvidas, mas aconteceu um cataclismo. Os grupos de pessoas sobreviventes que chegaram mais tarde a esses lugares já não podiam dizer quem construiu tudo isso. Quando os cientistas em casos semelhantes apresentam versões de que isso foi cavado por antigos aborígenes para coletar água da chuva, essa é uma afirmação categórica. Em primeiro lugar, segundo a versão oficial, na antiguidade praticamente não havia população nesse território. Em segundo lugar, se realmente chovia lá e os reservatórios enchiam rapidamente, como seria possível cavar quando tudo isso se enchia de água? Quem já cavou canais de drenagem sabe o quão difícil é essa tarefa. E aqui, a escala é completamente irreal. A lógica sugere que tudo isso foi extraído por uma civilização altamente desenvolvida, com o auxílio de máquinas pelo menos no nível moderno, e a construção das estruturas foi realizada com o uso de equipamentos de medição. Legendas criadas por